Do que adianta eu pegar toda a grana que eu tenho, fazer uma clínica assim, magnífica, grandiosa, mas sem estratégia? Eu vou ficar lá dentro da clínica com ela vazia, com aquele elefante branco ali, e não vou saber para onde ir, não vou saber onde captar. Começando mais um Podclex e agora em vídeo. Eu tô muito animada com isso, né? Para que vocês possam nos ver, estar aqui pertinho da gente. Esse é o episódio 24. Eu tô com uma pessoa super especial que eu quero ler o que essa pessoa é. Então, é muita satisfação de estar com os meus sócios, que vocês sabem que eu sempre apresento aqui para vocês. E para começar, né, a conhecer cada um desses empresários, o Podclex nasceu porque eu entendi que todos esses empresários, eles têm coragem, vontade de impactar e uma história para inspirar o mundo. Não é pouca coisa. E se tem alguém que representa isso com dedicação, inovação e uma visão única de sucesso, é o nosso convidado de hoje. A frase que o inspira é: a única maneira de fazer algo excelente é amar o que você faz. Uma frase de Steve Jobs, mas que essa filosofia trouxe ele para fazer uma clínica em Goiânia, Rio de Janeiro, e ainda fica aqui em São Paulo, sempre com foco em tratamento individualizado para emagrecimento, performance e especialmente para empresários de alta performance. Lucas Augusto é médico, empresário e mentor. Transforma vidas, ajudando seus pacientes a equilibrar saúde e sucesso profissional. Além disso, ele mentora médicos e equipes de saúde, sempre buscando excelência e inovação. Com vocês, Lucas Augusto. Satisfação estar aqui com uma das pessoas que mais me conhecem. A Lari, ela tem a capacidade de conhecer todos os sócios mais do que eles mesmos. Lari sabe o que eu como, onde eu vivo, o que eu faço. De quem você gosta, de quem também não gosta, entendeu? Então, até hoje ele chegou aqui e eu falei assim, ele não quis café, muito estranho, porque ele é o cara do café. Então, conhecer os sócios me traz isso também. Então, Lucas, sou muito feliz de você estar aqui, de ser o primeiro que está aqui nesse episódio, em vídeo, né? Que a gente até brincou. Era para ser em vídeo, depois não era para ser mais, depois veio de novo. Então, quando é para ser, as coisas acontecem. Exato. Então, estou muito feliz de estar aqui com você. E uma das primeiras coisas que eu queria falar com você é... Quando você começou sua carreira, você queria já ser médico, sempre foi uma coisa que você quis... E aí, daquele momento ali, você foi para esse nicho, né, de performance. O que te fez escolher isso? Eu sei a resposta, mas eu sei que a galera aqui também quer saber. Acontece que eu sempre falo que a medicina ela me escolheu, porque a minha família ela é lá de Goiás, então assim, muito ligada ao agro. E em Goiânia, especificamente, a medicina é muito familiar. Então assim, tem um hospital tal, é da família tal, hospital Y, da família Y. Então entrar neste meio sempre foi um meio muito difícil. Então eu sempre falo que nesse início eu não tive o apoio familiar justamente porque eles não viam como algo viável para mim. Só que o sonho grita e o coração aperta, a gente faz o que a gente precisa. Exato. Então fui para medicina, entrei bem jovem. O meu foco inicial era fazer oncologia, não sei se você sabe disso. Não, porque sabia. Eu tenho um histórico de câncer na família muito grande. Olha. Então o desejo da medicina levei com essa sensação de impotência, de não saber o que fazer. Passou pela cirurgia do aparelho digestivo e acabei vendo a parte da nutrologia como um meio mais eficaz, não só para poder trazer resultados mais duradouros, como a obesidade sendo uma doença na qual traz tantos outros problemas, inclusive pode vir a evitar o próprio câncer, tornou-se hoje o meu foco principal. Inclusive, né, para quem não sabe, ele é o meu médico, entendeu? Que cuida de mim. Tem meus antes e depois por aí, entendeu? Depois eu conto para vocês. Mas é muito legal ver que quando você cuida do paciente, você traz exatamente essa coisa que vem de dentro de você, né? De cuidar das pessoas. E uma coisa que eu queria saber é, dentro desse modelo tradicional que você falou, de clínicas e da medicina tradicional, assim como um todo que a gente conhece, o que você acha que é o maior diferencial que você traz hoje na sua clínica para poder transformar? A gente aprende na medicina uma das maiores mentiras, que para o médico ele ter qualidade, ele tem que se distanciar do paciente para ele ser imparcial na conduta dele. Eu falo que a medicina ela é um dom porque você tem que ter o dom de associar ao máximo, entender a dor do paciente, para depois, aí o dom está aí, você desassocia e traz a melhor conduta. A medicina para mim ela é um vício, e isso eu falo assim com um cuidado muito grande, eu trato isso, porque... Se eu tô num momento ok, eu não gosto de viver o ok, eu quero a mais. No consultório, nessa entrega, eu tô a mais. Se eu tô com energia muito boa, eu quero transmitir isso. Mas se eu não tô legal hoje, eu consigo chegar no consultório, deixar isso de lado e me sentir completo. Então, essa entrega faz com que o tratamento ele seja não só individualizado,
mas como que a conexão com o médico e paciente ela seja realmente por inteiro. E é muito gostoso isso. É muito gostoso hoje eu falar que grande parte dos meus pacientes são amigos, porque eu tenho uma conexão, meus pacientes todos têm o meu número, e isso faz com que o paciente consiga aderir ao tratamento com muito mais facilidade. E responde, viu? E tem que responder, é assim, independente de onde eu esteja. E o engraçado, Lari, é que isso não é um peso. Às vezes quando eu falo para meus mentorados, olha, todos os meus pacientes têm o meu telefone. Deus me livre, minha mulher vai me matar, vai ficar bravo. Certo, mas cria uma estratégia. Eu acordo mais cedo, coloco o celular no modo avião, zero WhatsApp, para depois eu começar meu dia a dia. Então a prioridade tem que ser aquilo que você se entrega. Se você não colocar como a real prioridade o objetivo que você criou lá atrás, você se perde no caminho mediante tantas coisas que vão aparecendo, oportunidades, e aí que as pessoas se perdem nesse caminho. Exatamente. E é muito legal isso, porque você acaba criando, já tem esse vínculo, mas você cria aquela conexão do cara assim, se eu tiver uma dúvida, eu posso chamar ele, tá tudo bem. Então isso faz você querer seguir mesmo o tratamento. Hoje eu tenho mais de 600 pacientes ativos, ou seja, que estão em tratamento, não estou falando de manutenção. E eu falo que quando eu estou no consultório, só para você ter noção, Lari, você sabe, eu escrevo de cabeça para baixo, para poder explicar tudo para o paciente. Eu falo que o paciente não tem obrigação de saber o quanto eu sei, mas ele tem total obrigação de saber que contexto ele está, e cabe a mim contextualizá-lo. E eu quero que o meu paciente questione, eu quero que o meu paciente pergunte. Política, religião e emagrecimento, todo mundo se acha especialista e quer dar palpite. Então ele sai do consultório e é turbilhado por 1000 informações, assim, ele fala, tá, e agora? O que eu faço? O que é o certo? O que é o errado? certo? Qual que é o errado? Então eu explico tudo para o meu paciente, e para eu não absorver 0,1% do problema de cada paciente e não conseguir viver a minha própria vida, eu tenho que ter a tranquilidade, que eu entreguei meu tudo ali dentro, que ele tenha a tranquilidade de falar assim, olha, se eu precisar eu vou mandar mensagem para ele. E aí eu vou poder atender. Então eu chego em casa, eu estou extremamente tranquilo. A Lari não me mandou mensagem, então tá tudo bem com ela. Eu consigo deitar e descansar. E dentro disso, né, para muitos empresários que estão escutando a gente aqui agora, é um desafio, né, cuidar da saúde no meio de tudo isso, né, principalmente para vocês que são médicos, que é uma vida que você tá ali com o paciente, você não tá fazendo outra coisa. E tem o momento de responder o WhatsApp, de estar ali e tudo mais. O que você acha que hoje é o maior, assim, obstáculo para o empresário ele cuidar da saúde dele? É muito fácil, eu falo isso, quando você tem um propósito com relação ao seu trabalho, com relação à sua entrega, você mirar e falar assim, eu vou chegar lá, custe o que custar. Só que às vezes você chega lá, zero energia, zero disposição, e você não vivencia aquele lá. E quando você chega lá, vai ter um outro lá, e você nunca vai estar satisfeito. Nunca vai estar bom. Então, se você não consegue viver o processo, você nunca vai estar satisfeito. Você vai morrer, vai deixar um império e não vai viver. E eu falo pelo menos no âmbito dos médicos, e vejo que os empresários também seguem isso daí, nós somos muito hipócritas, porque nós cuidamos de todo mundo. A gente cuida de equipe, a gente cuida dos nossos clientes, nossos pacientes, e nós tornamos o último plano. E eu falo isso porque eu já fui esse hipócrita. E ser esse hipócrita faz com que muitas das vezes, todo dia eu tenho que me lembrar, não seja hipócrita. Cuide de você primeiro para depois você cuidar. Não fique no negativo. Eu já tive burnout, já vivenciei tudo isso. E eu precisei vivenciar isso para poder depois dar o valor necessário, que é a mim primeiro. Primeiro a mim. E é por isso que você outros. faz os seus pacientes também pensarem nisso, que você fala muito isso. Eu faço, porque se eu mando você fazer exercício, a última coisa que os meus pacientes podem falar assim, eu não tenho tempo. Você não tem a prioridade. Exato. Porque quando você acorda, pelo menos correr e nadar eu já fui. Com certeza. E posta pra você olhar e falar assim, eu não fui ainda, entendeu? Jogar nas caras, e você? Exato, e você, tá fazendo o quê, né? E eu até a próxima pergunta pra você, né, que você costuma dizer que essa conta, ela chega, né, pra gente, chega. Não tem jeito, ela vai chegar. O que acontece com essas pessoas que elas adiam, né, cuidar delas mesmas? Você falou do burnout e tudo mais. Se você puder falar um pouco disso, né, porque às vezes tem alguém que tá escutando a gente aqui agora pela primeira vez, caiu aqui pra falar de saúde e tá se perguntando, eu estou nesse buraco. Eu estou nesse momento. O que eu faço agora para dar esse primeiro passo? Lari, quando a gente era mais jovens ali, tinha uns 9, 10 anos. Continuamos jovens, né? Mas crianças. E a gente ouvia aquela pessoa que, fulano de tal morreu de repente. Se a gente for criar o estereótipo dessa pessoa que morreu de repente, normalmente era um homem, não era obeso, era uma pessoa assim, entre seus 40, 50 anos,
empresário e extremamente estressado. Esse era o perfil dessa pessoa que morria de repente. Hoje, essa pessoa que morre de repente, a gente não sabe de repente, saiu lá dos 40, 50 e veio para a galera dos 20, 25. Mas por que isso? Porque cada vez mais essa nova geração tem inserido no mercado cada vez mais cedo. E visto com aquele trabalho, aquele foco dele como uma última oportunidade. Eu tenho essa oportunidade e eu vou fazer acontecer, e eu vou chegar lá, e eu vou melhorar, e daqui eu vou para uma outra oportunidade, e aí ela se esquece e não vive o processo. Então, essas doenças, esses problemas que aconteciam tardiamente, hoje eles trazem para cá, para nossa geração. E isso é um problema gravíssimo, porque nós nos achamos autossuficientes. É verdade. Quando as pessoas tinham 40, 50 anos, já tinha filhos, tinha a esposa ou o esposo ali para poder chamar a atenção. Agora não, agora se prepara um pouquinho, você já construiu tudo que tinha que construir, vamos cuidar um pouquinho de você. Mas e a gente? Quem que vai parar, né? Quem vai parar? E a pergunta que a galera faz é, tá, se eu paro, quem vai fazer como eu? Ninguém. Ninguém faz como você. E tá tudo bem. Exato. E tá tudo bem. Só que nossa geração é mais centralizadora. Nossa geração tem dificuldade de delegar funções. Nossa geração tem essa dificuldade e acaba se sobrecarregando. E o pior de tudo, somos ainda caridosos. Se você está extremamente sobrecarregada e eu te mando a mensagem 9h30 da noite e falo, Lari, estou passando por esse e esse problema. É intuitivo de você querer deixar os seus problemas de lado e pegar mais um. Então, a partir do momento que você coloca como um mantra da sua vida, a prioridade inicial sou eu. Eu começo o meu dia, eu termino o meu dia me colocando como prioridade. E isso faz com que o restante da jornada, a energia que você põe e a disposição que você tem para fazer as coisas fique muito mais em latência para você entregar cada vez mais. A gente gosta de produzir, a gente gosta de entregar. Exato. E eu fico percebendo, né, porque eu mesmo sou uma pessoa que adoro correr e fazer e tudo mais, né, pra quem já tá vendo aqui, já tá conhecendo um pouco, mas eu falo assim, eu parei esses dias pra refletir o que eu construí até aqui. E às vezes, saúde também é você se olhar, né? Então não é só o que você come, o que você faz de atividade física, mas e a sua cabeça, né, como que tá? É porque, e como Lari, que você... a gente coloca tudo em caixinhas. A gente fala assim, olha, o meu emocional tá aqui. O meu psicológico está aqui, o meu físico está aqui, o meu relacionamento está aqui. Só que, na verdade, tudo isso está assim. E quando tem um problema, bagunça tudo. Mas, mas esse problema começou aonde? Sei lá. É extremamente difícil a gente conseguir separar as coisas. A gente faz apenas para fins didáticos. Mas a partir do momento que a gente faz um checklist pessoal, sempre no início do dia e no final do dia, a gente começa a perceber o quanto a gente negligenciou com nós mesmos. Totalmente. E o engraçado é que a gente negligencia com a gente e depois a gente acaba negligenciando com quem a gente mais ama. É quem tá lá em casa. Família. Família. Esse é o grande problema. Você vive para mim. Você me traz a melhor experiência aqui no Clex. A pergunta é, você traz essa melhor experiência, você é especialista nisso, lá na tua casa? Exato. Tem que ser. Tem que ser. E deveria ser primeiro lá. É inegociável. É inegociável. Eu trato meus pacientes me admiram, meus pacientes me querem bem, meus pacientes querem estar comigo. Tá, e minha família também quer? Que é onde você é 100% você, né? Exatamente. No seu pior dia, quem tiver é a sua família, né? É porque a Talvez o gente seu tira as cliente, o máscaras, seu né? paciente não veja. Seria assim, impossível. Todo mundo aqui tem máscaras. Todo mundo aqui tem máscaras. A gente tem que se portar de uma certa forma. Aí você sai daqui, as câmeras desligaram, a gente vai se tratar de outra forma aqui. E tá tudo bem também. Só que a gente tem que colocar como prioridade a nossa vida pessoal. Acho que essa geração que veio agora é uma geração que tem colocado muita saúde em primeiro lugar, tem modificado muito essas perspectivas, mas também está tendo um outro exagero, que aí já vai para um outro lado. Exato. E aí, tá, beleza. E as exceções? E as vivências? E a flexibilidade? Exato. Eu tenho que produzir muito, eu tenho que fazer exercício, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que ter uma vida hiper, mega, power, saudável, mas você não está disposto a comer um brigadeiro no aniversário da filha do seu melhor amigo de infância.
E que é sua tia, que você vê uma Entendeu? vez no ano, que faz e você Então, não come. aí chega no Natal, não quer abrir uma exceção. Então a gente vai viver entre a geração e essa geração, sempre nessa dicotomia ali, mas É aquele famoso equilíbrio que não exatamente. existe, mas e esse é equilíbrio começa flexibiliza- quando a gente se olha. Exato. Ponto. Não tem outro papo. Isso. E dentro desses pratinhos, né, que a gente vai tentando equilibrar, quais seriam 3 dicas para quem tá escutando a gente aqui agora e fala assim, tá, minha vida tá uma bagunça, os pratinhos estão quebrando, o que que eu faço agora, assim, dentro do meu... Não é uma coisa muito grande, mas é aquele básico bem feito, o que que eu posso fazer hoje para mudar a minha saúde? Primeiro, para. Para. Tira um tempo pra você. E quando a gente fala para, você, mas não pode. Tira um dia. Tira um dia, pega um papel, anota. Reflete, fala isso que você fez. Eu parei para poder pensar o que eu construí até agora. Isso já tem que ter feito muito tempo. Pois é. Então, quando você para e coloca, enumera tudo isso, você vai para o segundo passo. Você reconhece. Primeiro passo para mudança é o reconhecimento. Primeiro você tem que parar, senão você não consegue reconhecer. Exato. E depois que você reconhece, aí entra a humildade. Pedir ajuda. E para nós que somos autossuficientes é o mais difícil. Ninguém faz nada sozinho, né? E pedir ajuda nem necessariamente é para um profissional, tá? Às Primeiro, vezes é para assim, alguém que tá do seu lado aí. E é o mais importante. É quem te entende. É E aquela é quem te pessoa ama, que quem acorda torce por e fala você. assim, cara, ela não tá. Ela não é assim. Eu me apaixonei por essa pessoa. Eu me apaixonei por aquela pessoa lá atrás. A gente perde a essência no caminho. Verdade. A gente é engolido, né? Então Por quando a nós gente mesmos. para, reconhece e tem a humildade para poder pedir ajuda em qualquer área, seja pessoal, seja na saúde, seja no profissional. Nós estamos no meio de empresários. E muitas das vezes, neste meio de grandes empresários, pessoas às vezes que a gente admira estão aqui do lado. Às vezes a gente fica com medo de se abrir e falar assim, cara, eu não vou falar esse problema, o que vai pensar de mim? Será que eu vou perder a oportunidade de fazer um network? O que ele vai fazer? Nossa, esse cara tá errando isso ainda e tudo mais. A falta de humildade faz com que gere uma barreira para a alavancagem dos seus próximos processos, da sua próxima vida. E às vezes aquilo que você dividir, que é uma dor ou um desafio, às vezes é a mesma do cara que você admira e que você nem sabe. Nosso instinto é ser arrogante, Exato. de não reconhecer. É. Esse é o maior problema. E dividir é o que faz somar depois. Exatamente. E quando a gente se abre, assim, às vezes teve nesse último encontro que a gente teve do Clex, e a gente estava conversando com o Joel, aí o Joel, mas por que você não se expõe mais? Eu falei, cara, pra você é muito intuitivo, mas pra mim não. Ele, como não? É tão óbvio. Mas por que pra ele não é tão óbvio? Porque tem tantas... Aí todo mundo começou a se identificar com isso, mas tem tantas pessoas que têm essa mesma dificuldade, mas só não expõem, que continua cometendo os mesmos erros. Exatamente. E eu sempre falo isso pra você, né? Cadê você? Cadê o story? Cadê o story? Porque ele posta, gente, que ele treina, que ele faz tudo pra gente olhar e falar assim, cara, só falta eu agora, né, nessa fila aqui. Mas aí eu falo pra ele assim, cara, a gente quer ver o bastidor do médico, né? Como é que é dentro da clínica? Como é que funciona? E é muita loucura. E agora ele tá se expondo e trazendo esse Lucas, né, o empresário, e que já era a minha próxima pergunta pra você. Hoje, um empresário, né, um médico, ele tem que ser necessariamente um empresário? Qual que é a sua visão sobre isso? Obrigatoriamente. Ele te mudou essa geração. Eu lembro que quando a gente começou a aparecer um pouco nas redes sociais, os outros médicos criticavam, falando que, o médico blogueiro. O blogueirinho apareceu. Tá? O blogueirinho apareceu. Agora esses médicos mais velhos também estão tendo que aparecer, tardiamente. É a mesma coisa que quem não adere à inteligência artificial agora. Lá na frente sofre. Vai ter que sofrer. A conta chega. Vai chegar. Então, hoje, um dos grandes problemas com relação aos médicos é que se ele não produz, se ele não está lá no front ali, a conta no final do mês não fecha. O médico, ele tem uma facilidade que eu falo que outras profissões não têm, porque nem que ele dá um plantão lá na Biboca X, ele consegue, no final do mês, faltou R$4.000 para cobrir o cartão, ele vai lá, dá 2, 3 plantões, ele cobre aquilo ali. Os outros profissionais, não fechou, acabou. Não fechou. Ficou no negativo, vai para o próximo mês. E isso faz com que o médico se ache mais autossuficiente ainda. É e tipo ache um que ele vai ser superpoder, né? eterno. É um superpoder. É superpoder, o poder do carimbo. Eu falo que a pior doença é o CRM positivo. A gente tem um carimbo, a gente carimba o que a gente quiser.
Então, esse é um grande problema. Então, o médico, a partir do momento que ele tem a consciência que ele tem que ser um empresário, que ele tem que escalar o negócio dele para ser o mais... que a presença dele seja cada vez menos necessária, isso traz uma liberdade muito grande. Hoje, por exemplo, eu posso estar aqui porque a minha clínica ela está rodando lá em Goiânia, com a minha equipe, com outros médicos trabalhando para mim. E isso me dá liberdade, até na liberdade criativa, de eu pensar em algo para poder acrescentar nos tratamentos para os meus pacientes, como eu consigo dar mais atenção para os meus pacientes, porque senão você vai ver médicos extremamente velhos, reféns de plantão. E é aquele olhar mais estratégico, né? Estratégico. Que a gente falou aqui no início, né? Ninguém vai fazer tão bem quanto você. Não. E o estratégico tem que ser feito por você. Se o negócio é seu, ele tem que ter a sua cara no final, né? Exatamente. Porque eu sempre falo, vai ter paciente que ele vai ver o meu estilo, a forma que eu trato, a forma de comunicação, ele não vai se identificar. Ele não vai se identificar. Mas vai ter outro que ele vai se identificar. Então eu tenho que pegar os pacientes no qual se identificam comigo e eu trazer a melhor experiência para eles. Porque senão você vai ser sempre aquele médico que vai tocar fila, que vai ter aquele paciente que chega lá, a secretária mal olha na tua cara, você entra, ele fala assim, tá, o que você tem? Tá pronto, chega, próximo, se volta daqui 30 dias e pronto, acabou. A consulta dura meia hora e olha lá. Então esse é um grande problema hoje, que os médicos estão percebendo que médicos cada vez mais novos estão tomando lugares deles. Que o conhecimento, às vezes, está perdendo lugar para aquele que mais aparece. E estão começando a perceber que se você junta o aparecer ao ser útil para a sociedade e o conhecimento, é a combinação perfeita. E aí você consegue ter liberdade, coisa que muito médico não tem. E o que eu ia trazer para você é, hoje você mentora esses médicos, você tem os médicos que estão na sua clínica também, e que você faz isso tudo girar exatamente por ter essa cabeça do empreendedor, né, de cuidar do todo. O que você acha, assim, que mudou na sua vida quando você passou a ensinar o que você sabe? Eu aprendi na dor, né? Eu não tive opção. Eu cansei de ouvir que, mas você formou recentemente? Não, eu entrei muito novo. Eu tive um conhecimento em um intervalo de tempo muito curto. E abdiquei da minha adolescência, abdiquei de muitas coisas, abdiquei de família, para poder chegar onde eu tô. E hoje, se eu não tiver uma atitude diferente dos outros que estão no mercado, eu vou sucumbir como eles. Se você for procurar e ver aí, a maior parte dos médicos não tem família, já está no segundo casamento, não aproveita, não fica o final de semana em casa, está de sobreaviso o tempo inteiro. E eu não vejo isso como vida. E eu pude perceber, através de outras mentorias, inclusive que eu fiz parte, que eu podia aprender com a dor do outro. Que eu não precisava Encurta o seu caminho. Eu ia encurtar meu caminho, ia aproveitar. E assim, por mais que, tem 3 clínicas, eu tenho um padrão. Muda de lugar para lugar, muda a nível cultural. O que dá certo lá em Goiânia não dá certo no Rio de Janeiro. Um atendimento da recepção, por exemplo, que lá no Rio de Janeiro é extremamente objetivo. E assim, me manda mensagem, não me liga não. Lá em Goiânia o paciente quer ligar. Quer conversar. Quer conversar e tudo mais. Então assim, faz um encaixe, liga, manda áudio. Se eu não me adequo a esse paciente, não vai ter como. Então a mentoria ela vem como uma forma de trazer para os outros médicos, olha, eu passei por esses pontos não são viáveis, e você pode pegar aquilo que está dando certo e modelar para o seu negócio. E aí você consegue escalar. Se você não tenta, você não vai saber se aquilo é viável ou não para o seu negócio. E se você não tem métricas, você não vai saber aonde arrumar. Exato. Eu estava, ontem, antes de vir aqui para São Paulo, eu fui uma médica, e aí a gente conversando e tudo mais, ela perguntando, a clínica dela é em frente à minha. E aí eu perguntei para ela qual que é a taxa de conversão dela. Ela olhou para mim, ela não sabia. E ela estava achando que o problema era ter mais pacientes. E não é sobre ter mais pacientes, é sobre ter a excelência com aqueles que você já tem. E aí a gente consegue encurtar muitos caminhos. E isso é muito da experiência do cliente, né? Que eu sempre falo que se você não conhece o seu
aquela pessoa, aquele universo, né? Por exemplo, o Lucas, eu sei tudo do Lucas, mas eu também sei tudo do outro. Às vezes até falam assim, Lari, mas como que você sabe tudo isso? É porque são pessoas diferentes. Intencionalidade. E Tem intenção. Também. E se você não souber o que aquela pessoa gosta, você nunca vai chegar pra agradar aquela pessoa, porque você não sabe nem o que ela quer, como é que você entrega alguma coisa? Então, acho que até pros médicos que estão escutando a gente aqui hoje, que às vezes nem sabem por onde começar, acho que o primeiro passo é esse. Você entrega pro seu cliente aquilo que você gostaria de consumir? O one-on-one vale muito mais do que rede social. Que a galera tem achado assim, então agora eu vou aparecer mais, vou produzir conteúdo. E é isso. E faz aquela parada extremamente formal e maravilha. Não. O maior indicador é o resultado que eu já entrego. Eu prefiro pegar um paciente semelhante a Lari do que eu ir para a internet e ter que fazer um funil ali para poder ter um paciente que vai chegar na minha frente e ele não é o perfil. E muito provavelmente eu conheço alguém que também vai se identificar com a cultura que você traz já. Você vai filtrar para mim. Eu faço o trabalho para você. Exatamente. Vendas. Vendas é um superpoder. Entendeu? E assim, e a partir do momento que eu entendo você e sei o seu perfil e sei que você gosta e tudo mais, você vai se identificar cada vez mais e nada faz você me trocar. Os médicos têm muita essa questão de ciúmes. Não precisa. Você fideliza o paciente na entrega que você tem não só de resultados. Resultado para um médico é uma obrigação e a galera não vê isso. Porque o médico emagrece, faz isso. Não. Isso é uma obrigação, isso não é o diferencial. Resultado não é diferencial, é obrigação. Agora, o que você entrega junto com o resultado, esse over-delivery, isso aí é o que faz toda a diferença. Eu gosto, por exemplo, vou ao dermatologista. Eu gosto de chegar lá, me chamam pelo nome. Eu gosto de chegar igual eu cheguei aqui, tá meu nome lá. Eu gosto, telão, a gente gosta disso, tá? Com a minha cara telão, e tudo mais. Nome, quem não gosta tudo disso tá mentindo. Você se sente acolhido. Você fala assim, cara, aqui eu não sou qualquer um. Não sou mais um. E isso é para qualquer negócio. Exatamente. E quando você entrou aqui no Class, a gente estava até comentando, né, da sua reunião de onboard, que eu lembro de tudo, eu tenho que gravar tudo. Foi um ponto de virada para você, né? Eu lembro que você já tinha toda essa vontade que, inclusive eu falo aqui no podcast, né, que todos eles, não adianta, todos eles que entram nesse ecossistema, eles têm essa vontade de fazer acontecer. É inegável. E você já tinha essa vontade, e você já tinha essa cabeça do empresário, e você já tinha essas nuances, mas talvez faltava só aquele, agora, qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo passo? O que mudou para você, assim, depois que você entrou no Class e falou assim, entendi, é isso aqui que eu preciso fazer? Acho que todo mundo tá no Class é muito enérgico. Tem sangue no olho. Quer fazer acontecer. Mas toda essa energia ela é dissipada. E o Klex pega e canaliza essa energia pro foco. Para aquilo que precisa ser feito. O que deu mais diferença no meu negócio e fez alavancar tanto com o Klex foi eu ter pessoas nas quais pegam toda a minha energia e canaliza ela no ponto que eu preciso para aquele momento. Eu identifico o ponto, sei onde eu quero chegar, com exatidão, riqueza de detalhes, e pego toda a minha energia e coloco naquela direção. E se der errado? Eu tenho pessoas para poder me dar suporte, para poder me redirecionar. Isso é muito gostoso. Isso traz uma leveza assim absurda. Porque você caminhar às cegas, você dar all-in e não saber se você vai ter uma segunda oportunidade, gera uma angústia assim absurda. Do que adianta eu pegar toda a grana que eu tenho, fazer uma clínica assim magnífica, grandiosa, mas sem estratégia? Eu vou ficar lá dentro da clínica com ela vazia, com aquele elefante branco ali, e não vou saber para onde ir, não vou saber onde captar. Então, eu sempre falo, a estrutura, às vezes, por exemplo, na minha clínica, investi pra caramba. Hoje, por exemplo, se eu tivesse feito a minha clínica com o Klex, eu não faria da grandiosidade que ela tem hoje. Eu investiria em outros detalhes. Olha que loucura, né? O espaço físico, ele agrega valor, ele não define. Isso vale para aquele que está começando. É importantíssimo. Não é tudo. Hoje, se eu fechar as portas das minhas clínicas e for para uma periferia, os meus pacientes vão comigo. Vão reclamando. Mas vão. Esse é o diferencial. Então, isso vale até para as pessoas que estão começando agora. Você se sente muito pequeno quando você entra aqui no Klex. Mas você depois entende que você pode chegar aonde você quiser com pessoas grandes. Sente à mesa com pessoas maiores que você. E isso é muito gostoso. Eu falo que estão no mesmo propósito. Eu falo que essa é a maior oportunidade que eu já recebi na minha vida. É sentar e eu ser a menorzinha da grande mesa.
Porque você aprende o tempo todo, né? Se você só tiver com pessoas que você é o maior, que você só ensina, você não consegue aprender nada. Você tá num ambiente que é ruim pra você. E eu sei da sua história e tudo mais, né? Dentro da clínica e tudo. Tem algo que você acreditava que era sucesso e depois que você entrou no Class, mudou, assim, sua percepção? Que era sucesso e mudou minha percepção? Hoje, olhando, eu cheguei muito além do que no meu business plan da minha vida. Eu gosto muito de separar a minha vida ali por anos, ali, justamente para poder saber quem são as pessoas que vão estar comigo nesse ciclo que eu estou vivendo agora, quais são as pessoas que, nesse ciclo, meu pai vai estar vivo? Provável. Minha mãe também. Meus avós? Minhas avós assim. Mas talvez esse seja o último ciclo que eu estou vivendo com meu avô. Então, por exemplo, quando eu tenho essa percepção, nesse ciclo, a pessoa que eu dou mais atenção atualmente é o meu avô, que mora lá na fazenda e tudo mais. Então, como eu sempre tive essas métricas muito bem definidas, antes de entrar no Clex, eu pensava que eu já estava no caminho e estava muito além, até porque os meus concorrentes eram pessoas 10, 15 anos mais velhas do que eu. Eu percebi que isso mudou. Eu percebi que eu posso ir muito além do que eu tinha um dia sonhado, da onde meus olhos conseguiam ver. E você só consegue ter essa visão, os olhos se abrem para isso, a partir do momento que você está com pessoas maiores do que você. Porque é a visão. E não é só sobre estar com pessoas que são maiores que você. É porque essas pessoas que são maiores que você mostram o quão fazível é você chegar onde elas estão. Porque se for para ser dessa forma, eu vou numa palestra motivacional do Flávio e falo assim, cara, um dia eu vou chegar lá. E é um sonho away. Você pega uma visão ali e acabou. Não é um sonho bobo. Não é um sonho burro. É um você sonho tangível. Entra dentro do caminho, né? Que é um você sonho tangível. E ter pessoas ali que organizam tudo isso para você, te dão isso mastigado. Agora é só lá e fazer. É muito, muito mais leve. E a pessoa já passou por esse caminho, né? Então, para os médicos também que estão escutando a gente, né? Com certeza você já passou por muito dessa jornada, já tem clínica, já faz tudo. E a pergunta que eu queria te fazer é assim, quais foram os erros mais comuns que você cometeu lá atrás? Você falou até, né? Talvez não fosse tão, não investiria tanto e tudo mais. Quais são, assim, 3 erros comuns, assim, de quem às vezes está aqui escutando a gente, acabou de se formar, tem o sonho de ter a minha clínica e quer começar? Não deixa o dinheiro na mesa, não. Não saia investindo em todas as questões que você vê. Não acredite em tudo que está na internet. Procure pessoas que já vivenciaram realmente. Se você quiser ter realmente uma clínica, procure um mentor que tenha uma clínica. Não que fale sobre ter uma grande clínica que fatura milhões e ele não tem uma clínica. Se o seu foco é ir para a área científica, procure uma pessoa que tenha um foco na área científica. Então procure as pessoas certas para poder investir seu dinheiro, porque senão seu dinheiro vai ficar na mesa e você vai se frustrar. Faça o básico bem feito, porque a gente chega com a ânsia querendo fazer muitas das coisas, e aí o primeiro desafio que vier, você vai se frustrar. Você vai produzir 1000 conteúdos, você vai se entregar em tudo, mas o primeiro mês que você não tiver nenhum paciente, ou o único paciente que você tem é a sua mãe, sentada lá na sua frente, você vai falar que não valeu a pena e sua energia vai se dissipar ainda mais. E o terceiro ponto, médico vive do problema dos outros. Então antes de viver o problema dos outros, viva os seus. Se cuide, tenha saúde, para depois você promover saúde. Essa é a minha meta. Hoje eu não trato doença. Não trato doença. Eu promovo saúde. Esse é o grande diferencial que eu trago para os meus pacientes e para a minha própria vida. E isso muda tudo, né? Tudo. Isso dá sentido. Isso dá propósito. O Joel esses dias estava fazendo uma live que eu assisti e ele falou assim, a pessoa quer fazer um camarão na moranga, mas ela não quer fazer o feijão com arroz. Que é o dia a dia. É o básico. Que é você atender bem o seu paciente, que é o cara chegar na sua clínica, ele ter um cafezinho com uma água, é ele ser bem tratado, é ele ser chamado pelo nome. É aquilo que todo mundo gosta, mas que você acha que para você ser um grande médico, um grande mentor, ou enfim, né, uma pessoa bem sucedida, assim, você precisa de grandes coisas. Não. E a gente não tropeça nas montanhas, a gente tropeça nas pedrinhas. Exatamente.
todos os santos dias. Exato. Então, se você não olhar que a pedrinha é o que te dói e não tirar a pedrinha dali, aí vai ter uma hora que você vai dar de cara com a montanha. Aí é muito mais difícil. E aí é sozinho, e aí não tem um grupo